Bom dia, alunos do 7º ano. A aula de ciências, no 3º bimestre, nós vamos iniciar com os ecossistemas. Então, vamos lá. Primeira matéria chama-se os biomas brasileiros. Primeira definição que nós temos que entender é o que são ecossistemas. Ecossistemas é o conjunto de organismos que habitam uma certa região, né, que interagem uns com os outros e com o meio em que eles vivem, né, formando um sistema estável, uma vida estável, tá? E o que é bioma? Bioma é um conjunto de vida, né? Vegetação e os animais que habitam tudo ali, né? A vegetação inteira e todos os seres que habitam ali, né? O vegetal e o animal. Melhor falando, vamos dizer assim, é o agrupamento de todos os tipos de vegetação, tá? De todos os seres, as condições geoclimáticas, né? A extensão territorial, toda a vegetação, solo, regime, água, animais, tudo que contém ali é um bioma, ok? Não podemos confundir bioma com ecossistema, tá? Dentro de um bioma pode existir vários ecossistemas. Uma gota d'água dentro de um bioma pode ser denominado um ecossistema, tá? Um galho seco dentro de um bioma pode ser um ecossistema e assim por diante. Então, olha, no Brasil nós temos 6 tipos diferentes de biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. O primeiro que nós vamos começar é sobre a Amazônia. É o maior bioma brasileiro, tá? 4 milhões de quilômetros quadrados. 49% do território brasileiro, tá? De 100% do território brasileiro, 49%, quase a metade, falta 1% para metade, é mata, a Amazônia, tá? Lá dentro da Amazônia, né, existe a maior bacia hidrográfica do planeta. Ela atinge 6 milhões de quilômetros quadrados, é o Rio Amazonas, tá? E tem 1.100 afluentes, tá? Esse rio possui 1.100 afluentes que desembocam ali dentro do Rio Amazonas. É o mais extenso e caudaloso do mundo, tá? Esse rio é, portanto, uma fonte de água, de alimento, de transporte, de turismo para toda a região. Uma das atrações mais visitadas, né, e vistas na Amazônia é o encontro das águas do rio. É formada pela união de 2 rios, o Rio Negro e o Rio Solimões. Eles são águas que não se misturam, tá? Eles têm a delimitação, né? Entre eles fica bem visível. Um é clarinho e o outro é muito escuro. Então você vê ali aquela delimitação entre o encontro das águas. Vê-se direitinho. Mais de 30 milhões de pessoas habitam a Amazônia. Entre indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, ribeirinhas, tá? O recurso econômico lá de diversas categorias, como fornecimento de madeira, borracha, atividades mineradoras, tá? Venda de produtos silvestres, venda de animais silvestres, produção de remédios, diversas outras coisas. O bioma amazônico abriga diversos ecossistemas diferentes lá. Matas de terra firme, são vários, e igapós, que é um tipo, né, de vegetação da Amazônia, tá? Que sobrevive áreas inundadas. Igapós são áreas inundadas, ok? É um tipo de vegetação inundada. A Amazônia, o clima da Amazônia, ela possui altas temperaturas o ano todo, devido, né, à localização geográfica dela. As estações do ano nessa região é uma seca e a outra chuvosa. É como se fosse 6 meses para um, 6 meses para outro. 6 meses de verão, 6 meses de inverno, aproximadamente, tá?
tá? Do ponto de vista geológico, ela possui depressões, planícies, planaltos, tá? O clima lá é extremamente quente e úmido. O solo da região é pouco fértil, muito pouco, tá? Agora nós vamos para o Cerrado, o segundo bioma, né? O segundo bioma brasileiro em extensão. Nós vimos que a Amazônia é o primeiro. O Cerrado, ele ocupa 22% do território brasileiro. Encontra-se nascente de 3 rios principais lá, que é o Araguaia, junto com o Tocantins, né? O Rio São Francisco e o Rio Prata. Esse grande potencial hídrico, né, de água que tem lá, está associado à grande biodiversidade que se encontra nesse bioma. O Cerrado também é considerado uma região de savana, com a maior biodiversidade do mundo, abrigando 12 mil espécies de plantas diferentes, endêmicas. O clima lá é tropical sazonal. O que é isso? Tropical sazonal é um clima quente e com 2 períodos bem distintos, um chuvoso e o outro seca. A vegetação é composta por árvores baixas, bem dispersas, bem longe umas das outras, troncos retorcidos, tá? Folhas grossas, as raízes bem longas, bem profundas, gramíneas e uns arbustos, né? Árvores menorzinhas, que costuma ser chamado, né, de savana, que pode ser encontrado lá na África, na Oceania, tá? Há diversas populações que sobrevivem, né, da exploração desses recursos do cerrado, como a venda de pequi, mangaba, araticum, buriti. Também vivem da caça, da pesca, né, que são atividades realizadas lá no cerrado. Nas últimas décadas, houve um movimento de ocupação no cerrado por meio das criações de gado e a monocultura da exportação de trigo, soja, milho, que foi afetando, né, consideravelmente o equilíbrio dos ecossistemas naquela região. Em consequência disso, houve uma grande extinção de plantas, de espécies nativas, de animais daquela região. Agora a Caatinga. A Caatinga é o terceiro bioma. Ele ocupa 11% do território brasileiro, nacional, sendo um único exclusivamente brasileiro. A Caatinga é único exclusivamente brasileiro. É o bioma mais degradado do país, quer dizer, 80% do seu território original já foi alterado. O nome Caatinga vem do tupi-guarani, que significa Mata Branca. Sabe por quê? Porque a vegetação dessa região, ela perde todas as folhas durante a seca para evitar a perda de água por transpiração, né? Porque a planta transpira e faz com que os galhos, né, ressecados fiquem brancos, esbranquiçados. Então, ela é considerada Mata Branca, né? Esse bioma tem um clima semiárido, altas temperaturas e um baixíssimo regime de chuvas, pouquíssimas chuvas, e contribui para que o solo fique com a maior parte do tempo seco. A vegetação da Caatinga é composta por arbustos baixos, poucas folhas, tá? Trata-se de uma vegetação adaptada a um solo seco, tá? Uma escassez de água naquela região é muito grande. Lá tem muito tipos de plantas como juazeiro, aroeira, baraúna, que são plantas que têm as raízes bem profundas, né, que conseguem acumular água nas suas raízes por um bom período de tempo por causa da seca. Também essa região, por ser muito seca, a vegetação é formada por arbustos tortuosos, baixos, chamados de cactáceos, como cacto, xique-xique, facheiro, mandacaru, né? Que são aqueles que acumulam água, tá? Apesar do clima ser extremamente seco, a Caatinga abriga uma grande quantidade de espécies de animais, como cutia, gambá, preá, veado cativeiro, tatu-peba, gatos selvagens, né, asa branca, uma variedade de insetos, que isso traz uma importância muito grande para esse bioma.
Diversas dessas espécies estão ameaçadas em extinção. Ariranha azul, tamanduá-bandeira, lobo-guará, cachorro do mato, estão tudo em extinção. O quarto é a Mata Atlântica, né? Corresponde a cerca de 13% do território brasileiro, está presente em 17 estados e abriga 72% da população brasileira. 70% do produto interno bruto da nação está dentro da Mata Atlântica. Por conta dessa enorme ocupação humana, resta somente 12% da Mata Atlântica original. O resto tudo, havendo apenas alguns resquícios nativos, já foi destruído. Esse bioma, ele é caracterizado por um relevo de planaltos, serras, e cruza o país na região litorânea do nordeste ao sul, tá? Por estar em região próxima ao litoral, foi o bioma que mais sofreu influência humana desde que ele foi descoberto. Possui árvores de porte e grande e médio, e florestas densas e fechadas. Ele tem vários tipos, de clima. Clima predominantemente tropical úmido, tá? Massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico. Também apresenta microclimas, uma longa extensão em que árvores grandes, porque criam sombras, grande umidade, a umidade é grande, além de um clima tropical litorâneo, da região nordeste, engloba também climas tropical de altitude da região sudeste, subtropical úmido da região sul, suas temperaturas médias e umidade do ar são elevadas durante todo o ano e as chuvas são regulares e bem distribuídas. Na Mata Atlântica também são encontradas mais de 20 mil espécies de plantas e uma diversidade muito grande de fauna, de animais. O próximo, quinto bioma é o Pampa. É o único bioma que está presente apenas em estado brasileiro, ocupado quase a metade do estado do Rio Grande do Sul. Está presente também no Uruguai e na Argentina. O clima do Pampa é subtropical. Ele apresenta 4 estações bem definidas, tá? Primavera, verão, outono e inverno. A vegetação é caracterizada pela presença de gramíneas baixas, rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. Ele possui uma extensão de relevos e planícies constituídos de grandes áreas de pastagem, onde se desenvolve a criação de rebanhos. A principal atividade, então, econômica é a pecuária, extensiva, com destaque na criação de bois e ovelhas. E também produção agrícola de soja, arroz, milho, trigo e uva, atividade econômica muito bem desenvolvida. E o último é o Pantanal. O Pantanal, ou também chamado de Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro em extensão. Ao mesmo tempo, é a maior planície de inundação do mundo, tá? 250 mil quilômetros quadrados inundados. Está localizado no estado do Mato Grosso do Sul. E também uma pequena parte na Bolívia e no Paraguai. Este bioma pode ser dividido em 2 partes. Pantanal Norte, ou Amazônico, e Pantanal Sul, ou Maior. Ele é considerado pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. Possui uma diversidade vegetal e animal, mas infelizmente muitos de seus animais estão em extinção, tá? Ele possui um clima tropical continental, altas temperaturas, de grande quantidade de chuva. É marcado por um verão quente e úmido, por um inverno seco e com temperaturas médias, menores. Durante o verão, o volume chuvoso é muito grande, o que provoca um alagamento na região. O Pantanal fica quase intransitável por terra na época do verão. Já na época da seca, os rios secam e resta o barro, por isso o nome Pantanal. Esse solo que se forma é utilizado como áreas de pastagem para o gado,
A vegetação pantaneira, dependendo da altitude, é composta de gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. A fauna é muito rica, muitas espécies de animais, muitas, 1000 espécies de borboletas, aves, répteis, mamíferos, peixes, são muitas espécies de animais. Então, olha, aí estão os biomas, né, brasileiros, os 6, e agora nós vamos fazer uns exercícios, ok? Vou passar no quadro e um abraço para vocês e até a próxima aula.